Olá pessoal, boa tarde. Bem, a gente vai começar mais uma conversa ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre esse livro, Grounding em Autonomia, da Odila Weigand. Odila já entrou, vou chamar ela para conversa. Pessoal que já chegou, boa tarde. Oi, Jovem, Oi, boa tarde, Odila, tudo bem? tudo bom? E aí? Tudo bem. Você consegue me enxergar bem? Tá me vendo? Você está com boa luz. A minha luz aqui talvez não esteja das mais fortes, mas eu que tenho aqui em casa. Tá, não, mas eu tô te enxergando bem. Vou pôr aqui um Tá pouco para bom. trás, que eu acho que me enxerga até melhor. Bem, a gente vai então falar sobre o seu livro. Seja bem-vinda. É uma alegria muito grande. Já tentou ter um tempão, né? Dar certo os nossos horários, o dia, e hoje deu certo. Né? Isso. Ontem a gente quase fez uma live, a gente conversou bastante. É a saudade, né, que faz isso. Mas é isso, Odila, Falando seja disso. bem-vinda. E aí se apresenta para as pessoas, já apresentando você, entrando um pouco, né? Apresentando você e também como você chegou nessa ideia do livro, né? Como sua vida foi se encaminhando para concretizar num livro. Bem-vinda. Ok, Jovem, um prazer estar aqui com você de novo, né? Já conversamos um bocado antes de tudo, quanto é assunto, aprendendo, sempre aprendendo com o Dr. Joviniano. E rindo muito. É muito Sim. divertido. Então, eu vou me apresentar porque o Joviniano falou que nem todas as pessoas que estão talvez assistindo sejam conectadas com a bioenergética, então não sabem muito bem a minha história. Então, eu sou Dila Veigand, sou psicóloga e sou trainer internacional do Instituto Internacional de Análise Bioenergética. Sou também professora do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, onde nós temos grupos que eu dou aula no Ligário de Americana, no Ligário de Presidente Prudente, no Instituto de Bioenergética em Vitória, e tenho tido bastante contato com pessoas do Instituto Internacional também, através de várias atividades lá, durante muitos anos, na parte de organização de eventos, de congresso, de elaboração do currículo geral da análise bioenergética. Então, a minha atividade tem sido profissional, né, dentro da bioenergética nos últimos 35, 38 anos, digamos. Mas, durante esse tempo, lógico que a gente vai fazendo outros cursos, outras formações também. Então, dentro da psicoterapia corporal, também tenho a formação da biossíntese e do core energéticos com John Pierrakos, que foi associado do Dr. Lowen no início. Né? Os dois fundaram a análise energética, lá pelos idos de 1950 e pouco. O Joviniano estava querendo conversar a respeito do tema principal, eu acho que é um dos principais, dos pilares da análise bioenergética, que é a teoria de grounding, né? Que o Dr. Lowen e Pierrakos desenvolveram quando eles... a história do Lowen entra aqui um pouco, né? Ele foi cliente do Dr. Reich durante uns 3 anos, aonde a terapia dele era principalmente deitado no divã. Ele conta um episódio até onde ele se levantou e resolveu bater no divã, ficou de pé e resolveu bater no divã, por conta dele, que ele teve esse impulso.
Mas ele fez essa terapia 3 anos, depois teve um intervalo que ele parou, ele foi para a Europa para estudar medicina, que antes ele não era médico, e o Reich falou para ele que para ser terapeuta haitiano ele deveria ser médico naquela época. Então ele foi estudar, e como era o pós-guerra, ele foi estudar na Suíça, onde o curso de medicina era mais rápido. Quando ele volta da Europa, formado, ele encontra o Reich já complicado com a justiça americana, por causa das pesquisas dele com o acumulador orgônico, por causa da política americana na época, aquele movimento de caça às bruxas, tudo que fosse, tivesse a palavra comunismo associada, era muito mal visto, e o Reich tinha sido membro do Partido Comunista lá atrás, né? Na Europa, depois ele se desiludiu, mas estava no currículo dele. E aí o Reich estava, então, muito encrencado com a justiça e o Lowen precisando validar o diploma dele. Então ele se afastou, né? E Pirracos também tinha medo na época, porque quem estava associado ao Reich tinha o perigo de perder a licença de médico. Então, os dois não entraram no movimento da ergonomia, eles ficaram com a parte que o Lowen desenvolveu até a fase da vegetoterapia e da psicoterapia corporal, baseado em respiração, em exercícios, em movimentos corporais e na psicossomática e nas teorias de caráter. E eles foram trabalhar juntos. Pierracos já era psiquiatra, já estava estabelecido, o Lowen chegando com o diploma dele de medicina, foi trabalhar no consultório de Pierracos, atendiam, se alternavam atendendo nos horários, né, do uso da sala, e também atendiam um ao outro. E nisso, eles foram descobrindo que para ajudar a respirar, eles usavam o braço de uma poltrona bem gorda que eles tinham. Então, eles deitavam assim por cima do braço da poltrona, com a cabeça caída para trás, os pés no chão, para abrir o peito. E começaram a usar essa técnica e viram que era muito eficaz. E um trabalhando com o outro, né, se alternando. Nisso também eles começaram a praticar a respiração e os exercícios em pé, né? E perceberam que se desenvolviam espontaneamente vibrações pelas pernas e que isso trazia uma sensação muito boa, né? E com isso quer dizer, toda a teoria da bioenergética que se desenvolveu a partir do Reich, ela começou experimentalmente, começou fazendo. E depois que eles faziam e criavam o movimento e vivenciavam no próprio corpo e vivenciavam com os clientes, é que eles começaram a pensar a respeito e desenvolver uma teoria, né, a partir do resultado. Então, é totalmente empírico esse início, né? Então, aí eles começam a trabalhar um com o outro até que não deu mais por causa das transferências, né? Os processos aprofundaram e não dava mais para um ser terapeuta do outro, mas nessa altura eles já tinham desenvolvido bastante coisa e estavam trabalhando muito pelos Estados Unidos, dando workshops por todo lado, viajando, e era um momento daqueles grandes encontros, da liberação sexual, e então havia muito interesse por essa terapia expressiva, forte, né? E com a teoria que eles tinham na época de desmanchar couraças, e a fala do Reich mesmo, as palavras do Reich eram quebrar couraças, né? E então eles entravam com bastante excitação, bastante energia, muita força, muita intensidade.
que era uma coisa que naquela época, naquele povo, estava caindo bem, porque eles estavam querendo quebrar mesmo as estruturas pós-guerra do Vietnã. Então, o movimento hippie, tá? Tudo isso acontecendo. E a bioenergética caminhando junto nessa onda, né? E se constituindo enquanto teoria, prática e depois como uma escola, porque começaram a surgir seguidores, né? E que passaram a ser multiplicadores. Tem, né? Aqueles assessores do Loen mais próximos. Ele ficou trabalhando com Pirracos até 1970 e pouco, quando o Pirracos encontra a esposa dele, a Eva, e aí ele se inclina para o lado do estudo da espiritualidade, associado com a Eva e com o movimento do pé. O Lowen, na época, não é que ele fosse contra a espiritualidade, mas ele achava que aquilo era muito esotérico demais. Ele respeitava, ele reconhecia, mas parece que não era a praia dele. E também o pessoal acredito que o pessoal do Pathwork, que não abraçava muito essa linha como o Lowen levava. Então, aconteceu uma separação dos dois, não foi uma ruptura, foi uma separação onde o Perracos foi com a Eva e já os grupos de Pathwork já eram uma população interessada e Perracos trouxe o trabalho corporal para eles e formaram um Instituto de Core Energetics. E curioso que os dois, lá em Nova York, bastante próximos um do outro, né? E foram desenvolvendo cada um a sua escola, com bases bem muito semelhantes. Agora eu vou estar falando algumas coisas, como disse o Jovi, bem básicas mesmo, que quem é da bioenergética certamente que já conhece, né? O Lowen faz a metáfora do grounding, esse conceito de grounding, né? O conceito de enraizamento, que é um conceito que eu considero como um dos principais pilares da análise bioenergética, que acabou sendo adotado por outras escolas, praticamente todas as escolas corporais aceitam esse conceito e aplicam de uma maneira ou de outra, às vezes um pouco diferente, mas a ideia central vem daqui, né? Então, essa ideia de que é necessário enraizar-se no corpo, e enraizar a nossa energia vital no corpo. O Lowen faz a metáfora com a árvore, né, de que a árvore necessita de raízes fortes, raízes bem plantadas na terra, porque é dali que vem a vida da árvore. Se você corta as raízes, a árvore morre. Então, a seiva na árvore, tanto ela circula de baixo para cima, da terra na direção da copa, quanto pelo tronco também existem canais que buscam a terra, né? Então, já numa árvore, a seiva tem esse movimento pendular. E ele coloca aqui no nosso corpo também. A energia tem que fazer contato com a terra através dos nossos pés, e a gente considera hoje o chakra básico, aquele chakra do períneo também, como um canal, né, de contato com a terra, onde essa energia da terra é captada como energia vital para dentro do organismo. E deve subir e alimentar todo o corpo até o alto da cabeça. E dali segue em direção do ponto acima da cabeça, né, que é o ponto de contato com a energia cósmica. Então, você tem esses dois chakras que fazem o eixo vertical, né? O chakra básico no períneo e o chakra corona no alto da cabeça, e um eixo vertical por onde essa energia
percorre, né, a coluna e o cérebro, atravessando o cérebro e fazendo essa conexão, né? Terra e céu, como uma função do humano na posição vertical, né? De ter esse contato com o espírito. E o movimento do grounding sendo capaz de intensificar esse movimento, essa conexão, à medida que ele intensifica também o fluxo energético, né? E a pulsação e a excitação. Bem, algumas palavras bem básicas, né, sobre aquilo que o Lowen fala do que nós vamos usar a palavra grounding e o verbo grounded em inglês, mas sempre você está sabendo que eu estou falando de enraizamento, tá? Então, o que ele diz são coisas bem assim, nossa, que absurdo, que óbvio, né? A pessoa está conectada com o solo e não está suspensa no ar, ou não está em suspenso. Agora, se a gente pega essas palavras e coloca isso num estado da pessoa humana, né? Uma pessoa que está em suspenso, imagina, ela está parada, né? Ou então ela está fora do chão. E é uma percepção que você tem quando você, quer dizer, a gente, né, psicoterapeuta corporal, desenvolve essa capacidade de, em contato com alguém, perceber quando a pessoa parece que está fora do chão mesmo. Né? Parece que anda em cima de ovos, anda meio que flutuando, nós temos essas expressões. Né? Ou quando a pessoa toma um choque, um susto, ela fala, nossa, perdi o chão. E perdeu mesmo. Né? Ela não sabe bem onde é que ela está e nem como agir naquele momento. Então, existem diferentes graus na sensação de contato com o chão. Né? E o quanto de contato, quer dizer, o quanto que a pessoa está em contato e às vezes está excessivamente até afundada no chão, nós vamos falar isso depois, ou então está flutuando, que parece que está em cima de uma nuvenzinha. E tem a forma como toca o chão. Se é com firmeza, se parece que não consegue se sustentar, ou então é uma maneira de andar oscilante, ou uma maneira de andar muito leve, muito alegre. Né? Então, as emoções aparecem através do movimento e da forma da pessoa utilizar o seu contato com a terra, as suas pernas, né? E todo o corpo. Então, significa que, no sentido literal e no sentido figurado, estar com os pés no chão. Isso também significa você ter a cabeça no lugar, né? Você ter um pensamento organizado, né? Estar com os pés no chão, você está na realidade. A pessoa sabe onde ela está e quem ela é. Então, essa sensação de identidade também. Ela consegue ocupar esse lugar dela no mundo, né? E as realidades básicas da sua existência. Que, que posição é a minha num grupo, por exemplo, na família, no trabalho, né? Ocupar esse lugar e se sentir verdadeiramente dono desse lugar. Às vezes a pessoa ocupa e não se sente dono, parece que e sempre está ali inseguro, né? Como em qualquer momento pudesse ser afastado. A pessoa está firmemente plantada na terra, identificada com o corpo, ciente da sua sexualidade, quer dizer, aqui está incluído essa conexão entre a pelve e o coração, né? Onde a sexualidade não é apenas sexo, a sexualidade é uma sensação generalizada de vitalidade, de prazer, de presença no mundo, e orientada para o prazer. Né? Essa orientação, essa busca e a experiência mesmo prazerosa de existir dentro do seu corpo, dentro do seu organismo.
O ground implica em conseguir que a pessoa, ao invés de estar sempre controlando, deixe acontecer, tá? Então, é digamos que um antídoto para o excesso de controle, que muitas vezes é um problema, né? O centro da gravidade fica no baixo abdômen, a pessoa está mais perto da terra, e com isso o seu senso de segurança mesmo, até de segurança física, em termos de não cair, né? De caminhar com firmeza, de saber onde põe os pés. É interessante como a gente desenvolve uma sensação prazerosa de estar pisando no chão. Não sei se algumas pessoas que não fizeram ainda bioenergética, né, queiram experimentar isso, mas a sensação tátil e a sensação das pernas ali como órgãos de prazer e não só como sustentação daquilo que está em cima das pernas, né? Como algo que segura o peso. Não, as pernas como órgãos de prazer, o prazer que emana do próprio movimento das pernas. Aí, naquele postulado de que a energia se desloca no organismo pendularmente para cima, para baixo, né? O que o Lowen nos mostra nesse trabalho e trabalhando o próprio corpo é que a energia, quando ela sobe, ela vai subir pelas costas, né? Ela vai subir pelas costas ao longo dos grandes músculos que nós temos nas costas, paravertebrais, os músculos do trapézio e todos aqueles músculos grandes que movimentam os braços e nos permitem dobrar, endireitar, que seriam músculos também da expressão da agressividade, da condensação da força agressiva. E agressividade nesse sentido, sentido muito positivo da agressividade. Você imagine, como uma metáfora para isso, o nadador vai competir quando ele está naquela posição, na beira da piscina, pronto para saltar na água e sair para a competição, aquela postura da energia fluindo, né? Toda a energia dele naquele momento do salto ali está envolvida em ir para diante e levar ele mais para frente possível, né? Naquele salto de ganhar distância. Então, imagine essa energia fluindo de baixo para cima nas costas, com essa intenção de carga na direção da cabeça, uma carga chamada de agressiva, mas totalmente útil, totalmente positiva, na direção de ir para a vida, de uma disposição para executar aquilo que a gente decida executar, né? Com a cabeça, com os braços, com o corpo todo. Esse movimento, então, ascendente, né? Que também é um caminho onde o ego predomina, ou deve predominar, né? Porque você vai ter expressões de raiva que escapam do controle do ego, mas a ideia é que essa energia estaria a serviço do ego, né? Uma energia agressiva e no sentido do fazer, da força, do poder. E a energia, quando ela é descendente, o caminho seria pela face dianteira do corpo, seguindo mais o percurso do nervo vago, né? Que leva as sensações de relaxamento, de vagotonia para todos os órgãos, né? E que leva essa energia na direção do coração. E o coração como o centro que irradia, né, para todas as direções. Então, para os lados, para os braços, para o contato, o coração que irradia na direção da sexualidade, para um contato mais íntimo com outra pessoa, né?
Então, essas duas direções são muito importantes, porque fazem a autorregulação do nosso corpo. E os trabalhos de grounding, então, eles são profundamente eficazes, né, para a autorregulação. Tem outras coisas, né? Respiração, meditação, tem muita coisa que praticando promove a autorregulação. Porém, a gente está mostrando o quanto o grounding é importante também nesse sentido, né? A pessoa se sentindo mais segura, ela pode se permitir ser mais espontânea, ela não precisa estar tão vigilante se o outro está gostando, se eu estou agradando, ou se eu vou ser criticado, porque isso é uma inibição muito grande que existe tremendamente, né, na nossa sociedade narcisista, essa preocupação com a opinião alheia, onde o nosso centro, em vez de estar conosco aqui no nosso centro mesmo, o nosso centro a gente desloca para fora, para o julgamento de outra pessoa, né? Isso rouba a espontaneidade. Você vai ficar atuando como numa máscara para agradar, adivinhar o que o outro quer para eu fazer exatamente o que ele quer e daí vão gostar de mim ou vão me apreciar. O Luen fala também que essa nossa parte inferior do corpo, quer dizer, da cintura para baixo, do diafragma para baixo, ali está mais representada a nossa parte animal, né? A vitalidade, a locomoção, a sexualidade está mais representada na parte inferior do que na parte superior do corpo, onde a gente utiliza mais para pensamento, a fala, a manipulação do ambiente, enfim, não que seja dividido, mas que o nosso corpo funciona desse jeito, né? E aí o que tem acontecido? A humanidade, no seu processo de evolução, que saiu de um funcionamento animal para evoluir o cérebro e evoluir o conhecimento e desenvolver a ciência e desenvolver a fala e desenvolver o pensamento abstrato, foi, ao longo de séculos e séculos, se puxando para cima na direção do cérebro, né? Dando ao cérebro esse lugar muito especial de dominância sobre o organismo. E o que a gente está propondo agora? Que nesse momento da humanidade já é a hora onde a ciência está vindo ao encontro dessa animalidade do corpo, dessa espontaneidade primitiva, que também já não é mais tão primitiva no homem atual, e já é possível, desde algumas dezenas de anos, né, se fala muito, Descartes, que era penso, logo existo, que era a divisão entre mente e corpo, e que essa divisão já caiu há algumas décadas. Quando eu comecei a estudar, ainda era muito prevalecente, mas atualmente já caiu. Por quê? Porque a ciência chegou e se apossou, né, de tudo isso que empiricamente nós, como terapeutas corporais, já vínhamos praticando, mas que nos faltava também essa comprovação científica, né? Então, nesse momento em que acontece essa junção da parte empírica, porque o que se vê é que da parte da neurociência se descobre muita coisa que a gente já sabia e fica muito satisfeito que seja comprovado, porém, eles não sabem fazer acontecer, né? E esse saber fazer, que vem da experiência de muitos anos, é uma bagagem que a bioenergética vem muito bem preparada, né? E tendo bastante para ensinar, né? E como mobilizar o corpo, como fazer a energia circular, como lidar com os bloqueios e também
Se dizia que a bioenergética não lida com a fala. Não é verdade, porque ela vem da psicanálise, né? Então, a fala sempre esteve presente e a fala com significado. Então, quando você trabalha energia, você trabalha exercícios, você sempre está com um significado por trás do pensamento que levou você a propor um determinado trabalho corporal, né? Mesmo os grupos de movimento que não são verbais, mas tem um raciocínio de quem aplica um grupo de movimento, né? Tem um raciocínio, tem um propósito, enfim, não é aleatório, faz qualquer coisa. E também não é só mexer o corpo, né? Aqui entra a questão do alinhamento, né? Tem até um livro muito bom que chama Grounding e Alinhamento para Estudantes de Análise Bioenergética. É um livro de uma médica americana, onde ela propõe que a gente deve buscar o alinhamento, né? E qualquer desvio do alinhamento, então, é olhado em termos de couraça e, claro, em termos de caráter, né? Como que esses desalinhamentos, às vezes uma torção, às vezes a coluna, né? As lordoses, as cifoses, os desvios nas articulações, tudo aquilo que a gente vai observar em leitura corporal e que nos dá informações sobre a história do corpo, né? E também aonde que faltou grounding para essa pessoa. Então, o Lowen e Perracos primeiro olharam para esse grounding que é postural, né? Colocar a pessoa de pé e desenvolver o fluxo energético nesse sentido vertical. Depois eles trabalhavam também deitado, mas era sempre desenvolvendo o fluxo energético ao longo do corpo, né? O que e tudo isso no tempo deles levava como referencial teórico a psicanálise e a teoria das pulsões, quer dizer, a teoria pulsional do Freud, aonde se olhava principalmente para o complexo de Édipo, para a estrutura triangular edípica e tentava se encaixar toda a problemática da pessoa de alguma forma dentro desse funcionamento emocional, afetivo, emocional e corporal também, psicológico, mas que se encaixasse dentro das dinâmicas do triângulo edípico, pai, mãe, criança, e principalmente baseado naquela idade da criança já 3 anos e meio até os 5, 6 anos, né? Onde já começa a despontar a sexualidade fixada nos genitais. Bom, aí lendo os livros do Lowen, você vai observar que, mesmo tratando de caráteres mais primitivos, que ele mesmo localiza como esquizoide, como oral, nos casos que ele relata, ele acaba, na hora da interpretação, interpretando o triângulo edípico, né? Então, a gente supõe que na cabeça dele sempre estava presente esse modelo, né, como origem das dificuldades que a pessoa encarnasse. E também na terapia, a transferência, a contra-transferência ficava muito nesse nível, né? E o que acontece com o passar dos anos? Acontece que aquelas pessoas que lá pelos 1960 estavam aproveitando muito desse trabalho de desmanchar coraça, quando chega em 1990, quer dizer, cada 20 anos surge uma nova geração,
se observa que as pessoas que surgem para a terapia e que estão circulando no mundo já estão bastante desmanchadas. Desmanchadas até demais, sem limite, né? E então aquela maneira de trabalhar e maneira de pensar o trabalho já não estava dando certo. A gente precisava ver o que poderia ser modificado para adaptar a essa mudança mesmo social, cultural que acontecia nas pessoas, na estrutura, né? E se viu que a liberação sexual, o feminismo, que liberou as mulheres para trabalhar, a liberação dos costumes, a entrada das drogas, não nem necessariamente drogas pesadas, mas a maconha praticamente testada por todo mundo, então fazia parte da cultura, até quem não usasse, mas acabava se encaixando nessa cultura mais solta, mais frouxa, com menos limites, né? A derrubada da autoridade, né? Todo o esforço cultural para derrubar os princípios de autoridade. Então, o papel do pai, a autoridade paterna, sendo ridicularizada nos filmes e em várias formas culturais, né, apresentando a autoridade como algo inaceitável, algo absurdo, algo que tinha que ser desmontado. E aí o que aparece são pessoas desmontadas, né? Desmontadas e com muita falta de limite, falta de responsabilidade, enfim, era necessário outros parâmetros para a terapia, né? Para pensar aonde que essas funções se organizavam e que deixaram de se organizar, né? Então, a questão do grounding como um organizador passa a se ter que se expandir, né? E daí começamos a pensar, bom, aonde se inicia a formação de um ser? O Lowen, com uma percepção maravilhosa naquele livro Narcisismo, ele coloca muito bem a questão do verdadeiro self, que é a essência. Outras escolas têm outros nomes para isso, né? Mas aquilo que é o próprio, que a criatura sente como é o lugar do eu sou, seu ser, seu verdadeiro ser. Ali onde reside a alma, ali onde reside a paixão, onde reside o amor por si mesmo, onde reside o contato com a natureza, com o universo, a integridade, a espontaneidade, enfim, a sede, né, daquele ser que a gente chama de self. E seria esse verdadeiro self para o Winnicott, e o Winnicott também coloca o falso self, que seria o envoltório social, né? O Reich colocava como a segunda camada e a máscara, são duas camadas envolvendo esse verdadeiro self. E Hacks também considera um self onde um invólucro do self, uma parte de negatividade e outra parte de máscara, né, outra camada de máscara mais externa. Então, essa camada externa que serve para agradar o mundo, para fazer aquilo que me torna desejável, simpático, aceitável, e que muitas vezes vai contra a minha natureza, né? E, então, aí se estabelecem conflitos e sofrimento e divisão e desorganização e tudo mais. Agora, então, pensando, o que me levou a desenvolver esse estudo, né, que acabou resultando nesse livro? Eu via nos alunos muita confusão entre o que se praticava. Aqui no Brasil, a gente, devido à influência de alguns trainers nossos, que nos trouxeram teoria do apego,
e também acho que um jeito brasileiro de ser mais carinhoso e tudo, a gente lidava de um jeito muito mais suave com as necessidades primárias das pessoas, né? Aquela necessidade que onde a pessoa às vezes regride, tá como um bebê que precisa de ser cuidado, precisa ser compreendido, ainda não está na hora de ficar de pé. Ou há uma musculatura flácida que não tem tônus, que ainda precisa ser construído, né? Que seria o caráter oral. Então, essas demandas que surgiam da clínica, aquela proposta do grounding postural não era muito bem sucedida, né? A gente tinha que pensar teoricamente, buscando outras teorias, como o Daniel Stern, como o Winnicott, que serve muito, muito, muito como base teórica, né, para o desenvolvimento infantil, para servir como base de sustentação para as técnicas energéticas que são muito boas, mas que precisavam combinar com a sensação do cliente de que idade que tem essa criança, de repente. É uma coisa que eu costumo falar, né? Que idade tem essa criança? Qual é a linguagem que eu uso para falar com ela? E quando é pré-verbal? Qual é a linguagem? Né? É a linguagem do toque, é a linguagem do contato energético, da ressonância, né? Agora, tudo isso é muito empírico e o brasileiro até faz com uma certa facilidade, mas precisava encaixar numa teoria, né? E encaixar numa teoria que conversasse com a bioenergética. Então, aí que eu achei que era interessante ele explorar isso. Os diferentes tipos de grounding em diferentes momentos do desenvolvimento. E daí começa a pensar. Aí chegou no Brasil a Bert Hellinger com constelação. E levou a gente a pensar antes da concepção deste ser o que aconteceu também. O que acontecia lá antes? Então, a gente começa a pensar que o grounding, quer dizer, a origem, o enraizamento desse ser que está aqui hoje, eu devo explorar também as dinâmicas do pai e da mãe e da família do pai e da mãe, né? A cultura, que cultura que se insere não só esta pessoa, mas que cultura que se inseria o pai e a mãe. Quer dizer, imigrantes, né? Então, é um imigrante japonês, é um imigrante espanhol, é um imigrante português, é um imigrante alemão. Nós temos tudo isso aqui no nosso país, né? Ou você tem descendentes de índios, ou você tem os afrodescendentes. Então, quem eram esses avós e bisavós, né, dessa pessoa? Tudo isso que ela traz como a sua raiz, tudo isso precisa ser levado em conta. Então, temos esse grounding na cultura, na raça, no próprio país, até na região do Brasil, né, onde a gente tem grandes diferenças regionais, né? É muito fácil de a gente perceber, até pela comida, por vários hábitos, né? Por exemplo, quando a gente se reunia na Associação de Bioenergética e tinham os baianos e eles davam risada, chegavam aqui em São Paulo, falavam, nossa, mas vocês falam se reunir, vocês vão tudo comer no restaurante. Eu falei, ué, e na Bahia, o que vocês fazem? Falei, nós vamos dançar, ué. Eles se reúnem naturalmente, necessariamente, eles vão dançar. E aqui você vai comer pizza, né? Então, são diferentes mesmo, nós somos diferentes. E nos enraizamos de maneira diferente na nossa cultura e carregamos isso ao longo de gerações. Então, a comunidade, né? Que comunidade é essa? Nós vivemos nessa comunidade de psicólogos, né?
Como isso é diferente de uma comunidade do pessoal que trabalha no mercado financeiro ou que trabalha na terra, né? Então, da onde vem? Quais são as origens? Nós contratamos há pouco tempo os caseiros e ela se apresentou com o currículo. Eu sou do mato, né? E isso foi uma grande recomendação do mato, né? É uma pessoa que adora terra e se encaixa bem, e se enraiza bem, né? Num lugar meio distante do centro civilizado, né? Centro de cidades. Então, acaba sendo até uma recomendação. Bem, a questão agora das vibrações. O próprio Lowen já tinha observado quando acontece uma expressão emocional forte, espontaneamente surgiam vibrações, né? E o Reich alertava que os terapeutas deveriam ser médicos porque poderia ser um processo muito perigoso, psicotizante e etc. O que o grounding das pernas e dos pés do Lowen nos traz? Né? Lowen de Berra. Que o grounding ele serve como um fio terra para equilibrar o nível de carga. E isso dá segurança para os processos que o Reich alertava que poderiam levar a psicoses. Né? Processos que ficavam muito fortemente na cabeça, concentrados e não dando vazão para aquela energia. Lógico que a psicose é um bom recurso de defesa, né? Para dar vazão. Então, o vazamento de energia ou a psicose. O que a gente faz, né? O grounding, então, como esse fio terra para equilibrar as emoções fortes. Então, num processo de bioenergética, você vai se preocupar primeiro com o grounding, prioritariamente, e não com as catarses e nem com o conteúdo, enquanto você não tiver treinado aquele corpo para ele ser capaz de lidar com a carga emocional. Essa é uma das grandes diferenças, eu acho, né, de essa contestação do valor da catarse em si. A catarse pode ser curativa, mas até que ponto a catarse deve ser encarada como uma prioridade, né? Então, a prioridade é essa autorregulação e a catarse, se ela puder ajudar, evidentemente que ela deve entrar na hora certa. Então, a gente tem esse grounding postural, que é muito muscular, do esqueleto, é aquele que induz vibrações fortes nas pernas, que é provocado a partir de um certo estresse, até que se desenvolvem as vibrações, né? Mas você também vai ter que buscar aquilo que o Boadella propõe como um grounding interno. Essa busca do seu eu interior, essa busca desse eu sou, ou quem sou eu, e que mais tarde também aparece como qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo nesse mundo. Né? Uma criança e talvez um adolescente ainda não se preocupem com isso. Eles estão preocupados em crescer, estão preocupados em ocupar um espaço. Né? Mas a partir de uma certa fase da vida, a pessoa começa a entrar nessa angústia. O que eu vim fazer nesse mundo? Né? Qual é a minha missão? E se ela não tiver em contato com a sua essência, isso desenvolve angústias muito profundas, né? De falta de significado, mesmo falta de objetivo, depressão, ou então retorno à infantilização. Então, agora eu vou trocar de mulher, cada 10 anos eu troco de mulher, pego uma 20 anos mais jovem, e com isso me dá um novo gás. Eu tenho que começar tudo de novo. Né? Então, a pessoa que tem 65 anos e vai ter filho. Né? E claro que dá um gás também, tudo bem.
Nada O contra, Dima, né? eu tô só preocupado com o horário. Entendo. Olha, te ouviria. O que eu acredito assim, para a gente poder falar um pouco do atual, que é o que a gente estava comentando também, a gente pode desligar e ligar de novo, pode ser? Porque você tem umas coisas muito Sei. legais para compartilhar sobre excitação, angústia, quarentena. E aí eu acho que a Ah, gente tá. tá, é. Então a gente pode desligar Ok. aqui e voltar, pode Já, ser? tá, já passou uma hora? Não, aqui eu tô te escutando, eu tô olhando aqui, tá faltando uns 5 minutos, uns 10, Tá. e eu Eu falei, vou nossa, fechar bem rapidinho essa parte, então. tá, Então, eu 5 estava falando minutinhos, dos diferentes tipos de ground. Eu falei do diferentes tipos postural, de ground. falei do Sim, ground interno, falei do ground mais expandido da família, da cultura, etc. E agora o grounding do olhar, que é muito importante, né? sim, Que leva diretamente ao anel ocular, à organização do cérebro e o contato primário do neném, quando, logo que ele nasce, já fazer contato, né? E que a gente, como um recurso na terapia, deve utilizar muito o trabalho ocular, porque ele é muito eficiente para lidar justamente com as questões de conexões no cérebro, desconexões, que é algo que surge muito frequentemente hoje. São de tudo aquilo que eu falei agora há pouco, né? Aquela evolução, o uso de drogas, a falta de limite, a abolição do direito à autoridade, a autoridade não deve existir, né? Cada um deve ser a sua própria autoridade, né? Até dá para comentar isso em relação ao distanciamento social, né? Então, o papel da fala, né? O quanto que a fala sim faz parte da bioenergética, e principalmente você colocar falas significativas, falas de mudança durante a intensidade, por exemplo, de um exercício, e ali você coloca aquela fala, a força do não, né? Esse não pode ser dito, ou um confronto, né? Ou uma expressão de afeto, poder dizer, eu preciso de você. Ai, né? Tem gente que não pode jamais dizer isso. Os outros é que vão precisar de mim, mas eu nunca diria. Eu preciso de você, lá do fundo do coração. Então, quando você coloca essa fala dentro de uma intensidade, né, emocional, isso é muito transformador. Então, a fala é muito importante e o conhecimento dos caráteres para você trazer a fala coerente com o momento, né? Aquilo que realmente move alguma coisa, transforma, né? E cria uma situação que antes não existia, uma possibilidade até. Então, Jovi, agora eu dei uma corrida, o que, que você me ajuda aqui, onde que eu deveria retomar? eu acho que tá, a gente pode fechar essa primeira parte e aí a gente volta para falar Tá, das percepções que você tem do momento, né? A gente falou coisas tá. legais que seria bom compartilhar, que só conversou eu e você, mas seria legal compartilhar com várias pessoas do momento atual, né? Da angústia, das excitações, o prazer negativo, como lidar com isso. E Certo. então acho que a gente pode sair e voltar dando essas atualizadas, que aí você está seguindo a linha do livro, né? Que agora você chegou no ocular, falou dos diferentes tipos de grounding, e a gente pode voltar para dar umas falas do momento, que eu acho também importantes que você trouxe. Pode ser? Ainda temos 5 minutinhos aqui, não é? Pelo meu relógio. Tem 5 minutos, A mas eu gente, tenho medo de cortar você no meio de uma fala e cair a ligação. se Aí o cair, raciocínio. todo mundo sabe que nós estamos voltando. É que eu vi aqui que dá para comentar mais um aspecto para fechar, que Tá bom, é então a se terminar a questão. gente volta. É, não, eu vou falar rapidinho, mas era a questão de ser. Nós falamos muito de a pessoa sem ground, né, que está fora do chão, e tem também o overground, daquela coisa pesada, aquela pessoa que é tão concreta, que é tão estável, que é tão fixada no seu lugar, que não se move de jeito nenhum, né?
Então, existem essas duas maneiras da gente enxergar o grounding e a maneira das pessoas estarem no mundo em relação ao grounding. Porque também tem aquela coisa plantada, né, que não muda de hábito de jeito nenhum. Vai ser o tipo mais anal, mais teimoso, mais compulsivo, né? E, e mais um aspectozinho para os últimos minutos. Tem um artigo que eu menciono no livro que ela chama... Estou no escuro. Está me enxergando? Eu acho que eles já estão cortando a nossa conversa. Acho que por causa do horário. Então, Ah, eu estou ouvindo, mas veja está mais só, escuro. eu estou na bateria. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. É que a luz faltou aqui e voltou. Mas eu estou com Tá, bastante bateria, não vai faltar. tá. Então, ela fala, temos 3 minutos. Ela fala da noite negra da alma, né? Sim, você O cita. processo de grounding e a noite negra da alma, O que é artigo, o artigo quando é da Albany. Como que chama, como fala o nome dela? Alberse, Alberse. Alberse é uma A noite, pessoa, grounding, a noite escura da alma, né? a noite negra da alma, né? Estou pedindo Que aqui, é Marta pediu justamente para no falar. momento em que a pessoa cai em si e se percebe no meio da vida, no meio da existência, sem sentido, sem significado, né? E daí a necessidade de buscar esse self, esse ser, para descobrir quem você é. É um artigo muito bonito. Então, se você quiser ir passando para a área das perguntas mais para frente, para não cortar, você Sim. pode nos levar. Sim, então a gente sai e volta, tá bom? Tá. Vou encerrar essa primeira parte.